Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, como prometido, estou enviando para vocês a nossa aula de hoje, que não foi possível ter, né? Dia 21/8 de 2020, e eu prometi para vocês que eu enviaria depois. Hoje eu tive um problema tanto com a internet quanto com luz. O meu bairro inteiro ficou sem luz pela manhã e eu não tive como dar aula para vocês no nosso horário normal. Mas tá aqui a aula para vocês estudarem, vou dar um trabalho sobre isso depois, então espero que vocês assistam com carinho, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o cinema. É uma história muito legal, é um tipo de arte maravilhosa. Eu tenho certeza que 90% de vocês ou todo mundo deve amar o cinema, que tem uma coisa mais gostosa do que ir para o cinema no final de semana, comer uma pipoquinha, né? Só que nós temos que entender a história do cinema, como que se desenvolveu essa arte, de onde que ela veio, quem foram os principais artistas envolvidos, né? E semana passada nós falamos da fotografia e a gente discutiu que a fotografia ela foi essencial para o desenvolvimento do cinema. Não haveria cinema se não houvesse antes a fotografia. Através dela, a gente descobriu várias coisas que foram influenciadoras, que foram importantíssimas para o cinema, tá? Então, como que surgiu? No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, tá? Eles eram conhecidos como Lumière, realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. No entanto, a criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores que trabalhavam para conseguir registrar imagens em movimento. Conseguir essas imagens foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras sempre exerceram fascínios dos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação do teatro de sombras. Pessoal, a história do cinema ela teve vários marcos, várias pessoas importantes contribuíram para ela, inclusive o Thomas Edison, que foi, né, um grande cientista, uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, que descobriu várias coisas que nós temos hoje, que foram importantes na nossa história, inclusive a lâmpada elétrica, né? Ele aperfeiçoou a máquina de escrever, ele aperfeiçoou a câmera fotográfica, ele criou o cinematógrafo, que nós vamos ver, né? E ele auxiliou em várias coisas. Mas os irmãos Lumière, eles fizeram a primeira exposição cinematográfica da época. Então, eles ficaram muito conhecidos na história do cinema por causa disso, além deles serem também estudiosos, né? Assim como várias outras pessoas, eles foram os primeiros a fazer a exposição cinematográfica, por isso que eles ficaram tão conhecidos, tá? Só que, como eu disse, a criação do cinema, ela teve várias pessoas envolvidas para desenvolver o que nós conhecemos o cinema hoje, por exemplo, para chegar ao cinema que nós temos hoje, inclusive com invenções revolucionárias como o cinema 3D, 4D, né, que já tem 5D, sei lá. Teve várias pessoas no decorrer dessa história que contribuíram para essas descobertas, que não estão mais com a gente hoje, né, já faleceram, mas que tiveram os estudos embasados para descobrir o que nós temos hoje, tá? E desde a época das cavernas, né, gente, do homem das cavernas, ele já tentava registrar o que ele via, como a fotografia, por exemplo, tudo que ele via na natureza, na vida dele, ele desenhava nas cavernas, né? Para lembrar depois, para tentar compreender o que era aquilo. E também ele sempre queria tentar trazer o movimento para aquela imagem que ele desenhava. Isso já é da nossa civilização já há muitos anos, há milhões de anos. Né? Aí o homem criou teatro de sombra, tudo isso com a intenção de captar o movimento, tá? Com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela papel, placa de metal ou vidro. Como a gente estudou semana passada, a gente viu como que foi difícil criar a primeira fotografia, né, gente? Hoje nós temos a fotografia super, hiper, mega fácil, só você clicar lá com o seu dedinho no celular, sair uma foto linda, você pode trabalhar ela com Photoshop, você pode colocar efeitos nela que você quiser, mais claro, mais escuro, colorido, acessórios, né, na foto, você pode fazer o que você quiser. Mas antigamente não era assim.
A gente viu, né, que a imagem, ela era gravada numa placa de ouro, tinha produtos químicos envolvidos, precisava do vapor de iodo, né, para fixar a imagem. E tinha um tanto de coisa, as câmeras fotográficas eram enormes, gigantes, né, para tirar uma foto embaçada, preto e branco. E foi muito difícil isso, mas a fotografia ela foi essencial para a descoberta do cinema, tá? Dessa maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. A própria etimologia da palavra cinema explica isso. Afinal, cinema é a abreviação de cinematógrafo. A palavrinha cine vem do grego e significa movimento, e o sufixo ágrafo, né, significa gravar. Assim, nós temos um movimento gravado. Então, o significado da palavra cinema é movimento gravado. Quando estava ali perto da descoberta do cinema, as pessoas tinham apenas a imagem gravada, né, no papel, numa placa. Como que eles iam trazer aquilo em movimento? Então, surgiu o cinema. Por isso, diversos inventores de países como França e Estados Unidos desenvolviam aparelhos para captar e projetar essas imagens em movimento. Aqui embaixo nós temos a foto dos irmãos Lumière trabalhando em mais uma das suas invenções para captar a imagem em movimento, tá? Que eles já estavam velhos, já, né? Mas eles eram pessoas muito importantes da época. Aqui tem um cartaz da divulgação de uma exposição deles, tá? Algumas máquinas criadas para imagem em movimento, gente, causam estranheza para a gente hoje, porque não é comum na nossa vida mais, mas na época elas eram disputadíssimas, né? Quem tinha uma máquina dessa para conseguir ter a imagem em movimento, nossa, eram pessoas ricas, eram pessoas extremamente felizes na época por conseguir ter uma máquina que projetasse movimento, né? A primeira delas foi a lanterna mágica. Inventada no século XVII, tratava-se de uma câmara escura que projetava, através de lentes e de luz, desenhos pintados à mão em vidros. Um narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. Olha que legal. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. O que eles faziam, gente? Eles pegavam vidros, né, de vários formatos e faziam desenhos nesse vidro à mão, com tinta mesmo, né? E depois esse desenho ele era projetado uma luz nesse desenho que refletia na parede. E a pessoa ia virando aquele vidro, ia mexendo aquelas imagens no vidro, a ponto de dar a impressão de movimento quando ela era projetada na parede. Isso era feito com a comunidade, né? Eles reuniam crianças, reuniam as pessoas da cidade para poder ver as projeções dos desenhos na parede, tá? Então o cinema ele começou assim. E era usado também nas academias de estudo, né, nas faculdades da época, para fazer estudos. E o que isso nos lembra hoje? Os data show. O data show parece um pouco com isso, mas é claro que com uma tecnologia infinitamente maior, né, gente? Outra invenção deles na criação do cinema, né, na história do cinema, foi o praxinoscópio. Cada imagem deveria ser desenhada cuidadosamente para dar a ilusão de movimento. Construída em 1877 pelo francês Charles-Émile Renault, o praxinoscópio consistia num aparelho de formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo, ia passando uma após outra, tá? E davam a sensação que estavam se movendo. Olha que legal. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, Renault conseguiria, em 1888, aumentar o tamanho de sua máquina. Isso permitiu projetar os desenhos para plateias maiores, e essas performances ficariam conhecidas como teatro óptico. Essas projeções alcançaram enorme sucesso no final do século XIX. De fato, o praxinoscópio só foi superado pelo cinematógrafo, que nós vamos ver daqui a pouco, dos irmãos Lumière. Então, o que eles fizeram, gente? Eles inventaram uma roda
de metal. Aqui dentro, aqui, essa parte branca, na outra foto dá para vocês verem melhor. Na parte branca aqui, era como se fosse uma fita com vários desenhos pequenininhos desenhados, cada um numa posição, o mesmo desenho. Aqui, por exemplo, é de cavalo. Eles desenhavam o cavalo com a patinha para cima, com as duas patinhas no chão, né? Cavalo de lado, cavalo em pé. E eles iam passando, e eles iam girando essa placa aqui rapidamente, e aqui dentro tinha uma luz. Então, à medida que eles iam girando isso, o cavalo, a imagem ia passando rápido, ia mudando e ia projetando na parede, tá? Dava a sensação de movimento. A gente viu a história da fotografia, né? Daquele fotógrafo que foi contratado por uma pessoa rica para tirar foto de uma corrida de cavalos. Lembra que eu falei com vocês que esse cara, depois, né? Ele pegou essa ideia para trazer a imagem de movimento, né? Que foi o que eu falei com vocês na aula passada. Então, aqui eu tenho outro exemplo para vocês de praxinoscópio. Esse daqui é pequeno, depois disso eles inventaram um grandão, né? Que dava para projetar imagens maiores na parede, dava para mais pessoas assistirem. Mas o primeiro foi pequenininho assim. Então, olha aqui as fitas com os desenhos, ó, que eles faziam, tá vendo? E as pessoas sentavam ao redor para assistir, tá? Outra invenção muito interessante foi o cinetoscópio. Cuidado para não confundir esses nomes, são muito parecidos, tá? Praxinoscópio, cinetoscópio, e vocês vão ver outros aqui parecidos, cuidado para vocês não confundirem. Bom, o cinetoscópio ele foi lançado em 1894 na fábrica comandada por Thomas Edison. Como eu falei com vocês, o Thomas Edison era um grande cientista, ele descobriu várias coisas, patenteou na época no nome dele, né? Ele foi uma pessoa extremamente inteligente, que trouxe muitas contribuições para o nosso dia a dia, tá? Nos Estados Unidos, o cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. Então, eram filmezinhos rápidos. Eram tirinhas rápidas que passavam, porque não tinha como ficar muito tempo ali, tá? O invento só foi possível porque Edison criou uma película de celuloide capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através das lentes. Então, como que funcionava o cinetoscópio? A pessoa ia até uma dessas máquinas aqui, tá? Ela tinha, observe o meu mouse, ela tinha uma lente pequenininha aqui, você tinha que debruçar em cima da máquina, né? Olhar pelaquela lente pequenininha e girar uma manivela, tá? E as imagens iam passando rapidamente, um pouquinho aumentadas, né? Porque você olhava pela lente. Então, era como se fosse um cinema individual. As pessoas pagavam para ver as tirinhas, os filmes em movimento, mas tinha que ser uma pessoa por vez, tá? Aqui tem outra imagem para vocês, olha, de vários cinetoscópios juntos, um do lado do outro, e cada pessoa ficava em um por um aqui para assistir um filme. Aqui por dentro deles era assim, olha, tá vendo? Aqui tem tipo uma manivela com as imagens aqui, né, em roda, e a pessoa ia girando e passava rapidamente, colocava o olho aqui, ó, firmava o olho, a testa aqui para poder ver, tá? Bom, aí veio o cinematógrafo. Esse que eu mostrei agora é o cinetoscópio. Agora veio o cinematógrafo. Os irmãos Lumière, né, apaixonados por inventos e fotografia, desenvolveram o cinematógrafo. Na verdade, gente, quem criou o cinematógrafo não foram os irmãos Lumière. Quem criou o cinematógrafo foi o Thomas Edison, tá? Mas eles, muito espertos na época, pegaram a ideia de Thomas Edison e modificaram elas, melhoraram a ideia deles, né? E ficou como se fosse eles que tivessem criado, tá? Ao contrário dos outros aparelhos, estes permitia gravar e projetar as imagens. Então, essa câmera aqui, super pesada, tá, gente? Na época era muito pesada. Ela, além de pegar as imagens, ela gravava as imagens, tá? Tornando a atividade mais prática. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais. Desta maneira, o invento dos irmãos franceses superou as concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento.
Gente, naquela época, esse aparelho aqui era uma febre. Só quem tinha muito dinheiro poderia ter acesso a uma dessa, tá? Porque foi a primeira câmera de filmagem que surgiu, foi essa daqui. Então, não era qualquer pessoa que conseguia comprar, tá? Aqui é um exemplo para vocês verem dessa câmera, como que ela era. Ela era bem grande, tá vendo? Tinha ela de madeira, né? E tinha ela assim também. Então a pessoa colocava no local, né, mais escuro e projetava na parede e já saía a imagem com o movimento, tá? É como se fosse o nosso slide de hoje, né? O nosso data show. Porém, bem mais arcaico, bem mais difícil de passar as imagens, não usa computador, claro, né? Na época não tinha, tá? E qual que foi a primeira exibição cinematográfica? Os irmãos Lumière, gente, eles eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos. É por isso que eles sabiam tanta coisa de fotografia. Porque ele já era da família, né? A família quase toda mexia com fotografia, com esses recursos. Então, eles eram muito bons, eles eram estudiosos já da área e ainda era de famílias que mexiam com fotografia, tá? Cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, na França. Pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas, contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. Olha que legal! Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes, que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, até hoje, tá, gente? Existe esse lugar, Grand Café, é muito famoso, inclusive. Foi realizada a primeira projeção cinematográfica tal qual conhecemos, que é o cinema como nós conhecemos hoje. Mas na época, gente, quando projetou o cinema, era preto e branco, tá? Mas já tinham essa ideia de todo mundo sentar nas cadeirinhas para assistir, tá? Aquele formato do cinema que nós temos hoje. Em 28 de dezembro de 1895, né, como eu já li, em Paris, no Grand Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica da qual conhecemos. Assim, numa sala escura, foram projetados 10 filmes de curta duração. Naquela época não tinha como ser filmes longos, de 2 horas, como a gente vê hoje, 1h30. Tinha que ser coisas curtas. A filmagem deles não tinha capacidade de gravar tantas horas assim, tá? E um dos filmes que os dois filmes que passaram primeira exposição, né, de cinema que houve, o filme se chamava A Chegada do Trem à Estação de La Ciotat e A Saída dos Operários da Fábrica. Gente, se eu não me engano, vocês conseguem ver esse filme no YouTube. Um desses dois aqui, pelo menos um pedacinho deles, eu acho que tem no YouTube. Se vocês quiserem ver como que foi o primeiro filme que surgiu no cinema, a primeira exposição no cinema, vocês podem ir lá no YouTube, só digitar esse nome aqui, ó. A Chegada do Trem na Estação e A Saída dos Operários, que vocês vão ver como que era a qualidade do primeiro filme que foi exibido. Tá bom? Então, eu não vou alongar muito, porque é uma matéria grande, tem muito assunto para a gente falar sobre o cinema e tudo mais. A gente já viu sobre efeitos especiais, né, nas outras aulas, mas é muito legal estudar cinema. Então, espero que vocês assistam a aula, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Telegram, que eu tiro a dúvida para vocês, tá bom? Um beijo e fique com Deus.